muito feliz, meu coração tá muito alegre hoje. Eu quero também dizer um bom dia, sejam todos bem-vindos quem está nos acompanhando remotamente. A gente está à distância, mas conectado aí com o coração. Se vocês tiverem alguma dificuldade, porque enquanto eu falar, eu vou olhar para o pessoal que está aqui presencialmente, mas se vocês tiverem dificuldade de ouvir alguma coisa, podem se manifestar. Fran, você me ajuda. Deixa então me introduzir. Todo mundo me conhece, mas enfim, sou Patrícia Carraro de Bortoli. Meu esposo está aqui. Eu quero fazer um agradecimento especial, então, ao meu marido, pelo apoio, né? E muito especial também aos meus familiares, ao Lídia, Isabel, Gidano e Giovanni, que por mais, assim, loucura, né, que pareça em muitos momentos, assim, de alguns compartilhamentos das visões de Deus, eles sempre apoiaram e abraçaram essas causas, ou seja, a gente está em unidade, senão isso seria impossível também de acontecer. Eu quero agradecer ao meu pastor Dirceu, por todo aconselhamento, por todos os momentos de ajuda também na fé ali espiritual, na cobertura espiritual também. E quero agradecer a cada um de vocês, porque se vocês estão aqui, cada pessoa que eu chamei remotamente tem um significado especial na minha vida. E se Deus colocou no meu coração, é por algum motivo, que talvez ainda a gente não entenda, mas na caminhada, né? E em momento algum, minha pretensão como é que eu vou dizer, é recrutar as pessoas. Quem vai fazer isso é o Senhor. Esse projeto nasceu dele e é para ele, né? Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver conosco, é a obra dele. É algo que pulsa no coração dele. Então, eu simplesmente me coloquei à disposição, depois de muitos anos quebrando barreiras atrás de barreiras, inclusive né, porque sempre assim, quando Deus chama, a gente se sente a pessoa mais incapaz e improvável do mundo, sempre, né? E eu acredito não que porque eu esteja pronta, porque a gente nunca vai estar. A gente nunca vai estar capacitada completamente, mas é Deus que capacita. E só que eu acredito de todo o meu coração que o tempo de romper e começar pela fé a dar os passos agora, esse posicionamento e colocar a mão na massa, esse tempo chegou, né? Então é isso que eu venho compartilhar com vocês. Eu quero fazer um agradecimento muito especial também a duas pessoas, a Eliane e a Franciele, porque foram pessoas amigas do coração que eu compartilhei e abri muito esse projeto em oração, intercessão também, e elas abraçaram comigo essa visão. A gente ainda não tem a compreensão nítida, né, de como vai se organizar, mas um dos propósitos de hoje, além de apresentar a visão, o sonho de Deus, o que a gente vai apresentar aqui, quais que são alguns objetivos macro para 2021, é para as pessoas que vai fazer sentido, que vai queimar no coração de se envolverem de alguma forma, o objetivo é para que a gente constitua uma diretoria, né, para início do projeto, para legalizar, para fazer as coisas da forma correta. Esse ano foi feito muita coisa no piloto, projeto piloto, e agora é a hora de fundamentar, de legalizar. E outra pessoa que eu quero fazer um agradecimento especial é o Marlon, porque eu sinto de todo o meu coração que Marlon é a resposta de oração das minhas orações, porque uma das coisas que eu sempre fiquei assim, Deus me confirmou de forma muito específica no início desse ano, porque como isso queimava muito no meu coração, no ano passado, eu cheguei a ponto de assustar completamente meus familiares, eu cheguei a ponto assim, quase assim, Senhor, se precisa, eu abandono tudo. Eu abandono tudo para cumprir o meu chamado. E Deus, esse ano, me deu 2 sonhos específicos. E que acalmou meu coração. E deu a direção. Sabe aquela coisa, parece que Deus falava da palavra de ofertar o Isaac, né? Filho da promessa. A Lídia, de alguma forma, é um sonho de Deus também, é uma promessa de Deus. Só que meu coração estava muito na empresa durante muito tempo. E Deus
ele precisava tirar aquilo do meu coração, porque não era por esforço, seria simplesmente pela graça de Deus. E aí, Deus foi muito específico, ele conta comigo na Lídio Carraro, e ele conta comigo nessa frente, eu diria, de missão e evangelismo, de visão de reino, que é o Instituto Faces do Mundo. E as duas coisas vão caminhar juntas. E eu falei do Marlon, porque o Marlon hoje é o meu coordenador de marketing da Lídio Carraro, cristão, uma visão de reino, sem falar das virtudes profissionais dele. Então, hoje também é meu braço direito, ter essa confiança, e é que a gente consegue partilhar abertamente os sonhos de Deus também. E porque eu vou trafegar nas duas coisas, e eu preciso contar com uma equipe que me ajude a colocar a operação disso, né? Porque sozinha a gente não faz nada, nós somos um corpo. Então, eu queria introduzir que esse é um projeto realmente que nasceu no coração de Deus. Fran, se puder me ajudar ali com a segunda lâmina, deixa eu ver aqui, ó. Eu achei por bem colocar aqui não está aparecendo na tela toda a segunda lâmina, mas eu vou acompanhar aqui com o meu... Pode expandir o zoom, Paty. Eu tenho que expandir. Gente, me perdoem, a tecnologia, eu vou ter que aprender muito ainda. Ajuda dos universitários, eu acho que é isso aqui, né? Tá. Então tá. Pode diminuir as linhas. Para contextualizar, né, como aqui todos me conhecem, mas talvez não conheçam a minha trajetória, eu vou pincelar para vocês entenderem o contexto, né, o sentido das coisas. Então, eu acho que todo mundo, isso que eu vou falar de mim, eu faço até um desafio, que cada um olhe para si, porque a visão que Deus me deu do projeto Faces do Mundo é que as pessoas vão ser resgatadas não apenas para a salvação, mas para cura, libertação, transformação de vida, resgate de identidade, cumprimento de propósito, através do envolvimento no projeto. De alguma forma, Deus vai trabalhar. Então, os meus testemunhos, o que eu vou falar aqui, eu sei que Deus vai falar individual com cada pessoa. Para contextualizar, assim, vou falar de mim. Desde criancinha, minha mãe está aqui com o testemunho, eu sempre quis fazer grandes coisas. Acho que não só pelo fato de nascer numa família italiana, né, que é aquela coisa, quando a gente faz as coisas, a gente quer fazer o melhor do mundo. Por isso que nasceu o vinho, do jeito que nasceu, né, vamos fazer o melhor. Ele está no sangue, a transferência de cultura aí dos meus pais também, e que eu honro, né, porque é isso que nos faz querer alcançar, se desafiar lugares mais altos. E eu sempre quis ter uma família de verdade. E aí eu tenho um contexto por conta da relação como a gente tinha, sempre foi dentro de casa, funcionários. Teve dois lados. O aprendizado de poder partilhar, eu diria literalmente o pão na mesa com todos. Meu pai e minha mãe me ensinaram isso, não fazer acepção de pessoas. Porém, isso roubou, né, o lado negativo, aquele momento da mesa, da união, da intimidade da família. E isso sempre foi uma coisa que queimou no meu coração, sabe? De quando eu tivesse a minha família, algumas coisas preservar e fazer diferente. E também fazer algo grande que fizesse diferença no mundo, de transformar o mundo. De alguma forma, desde pequenininha eu buscava isso. Eu sei que muitas coisas eram uma projeção para simplesmente me sentir amada e provar o valor que eu tinha. Né? Não era, talvez ele não era tão, qual seria a palavra? Me vem a palavra agora. Não seria a motivação correta, mas ele me ajudou porque todas as coisas cooperam para o bem, né? Que estão chamados segundo o propósito de Deus. E eu acho que todo mundo aqui é chamado para um propósito nessa terra. E de alguma forma Deus me guiou para isso desde pequenas coisas. Aos 7 anos eu editei um livro, né, A Tartaruga Colorida, que o ano passado Deus me fez reabrir e reler esse livro, porque é tão extraordinário. O que está escrito naquele livro é quase algo profético do que aconteceu na minha vida, o processo que eu tinha que viver, e o livro acaba em branco, com 4 folhas em branco, de forma
intencional para que cada pessoa continuasse a escrever a sua história. E eu creio que essa linha de divisão na minha vida está começando agora. Né? Por mais que eu nasci de novo em 2007, né? Esse novo nascimento em Cristo, tudo tem coisas que a gente só vai viver a plenitude quando existe um alinhamento dos céus até a terra. E isso é processo, não é mágica, não é do dia para a noite. Deus pode fazer milagres, óbvio, mas geralmente exige processo. E é um processo de purificação, é um processo de reconstrução. E, enfim, então na minha adolescência, me perdi muito nessa questão, acho que a gente fica muito, até pelas feridas e traumas da vida, né? A gente vai sendo, às vezes, desvirtuado, sendo moldado, talvez não da forma como Deus gostaria. E quando eu terminei minha faculdade de arquitetura, eu tinha sonhos, né? Muitos sonhos. Eu fiz uma escolha. Uma vez eu dizia, eu fui impelida a entrar numa vinícola. Não, foi uma escolha. Eu não sou vítima. Esse foi um dos grandes problemas. E por muito tempo eu me sentia vítima da situação. De que como se meus fracassos profissionais ou até de não viver o propósito de Deus era porque eu estava como presa num projeto que eu não tinha sonhado, o projeto original. E quando Deus, a primeira experiência muito forte que eu tive com Deus, eu não conhecia a igreja, assim, frequentava a igreja católica, enfim, mas eu não conhecia, não tinha uma relação com a palavra e nada mais. Foi uma madrugada, como eu sempre gostei muito de escrever, sempre tinha um papel, uma caneta, e eu fui despertada aquela noite, que eu ainda preciso achar aquele papel, aquele documento em algum lugar, porque é um testemunho. Naquela madrugada, eu acordei em êxtase e em alegria, mas era uma alegria, eu chorava de alegria. É como, quem me conhece bem, manteiga derretida. Só que hoje eu digo, quando eu choro, não é de tristeza, é a presença de Deus, é uma presença tão fora que não me desmancha, a gente, né, desmonta. E naquela madrugada foi uma experiência surreal, eu sabia que era algo dos céus, não sabia explicar. E eu fui entender anos mais tarde que foi uma visitação do Espírito Santo. E naquela noite, naquele momento da minha vida, eu estava muito revoltada, porque eu tinha aberto mão dos meus sonhos, do meu futuro, da faculdade. Eu saí de Porto Alegre, onde eu já tinha uma vida a dois, não segundo Deus, né? Mas a gente estava juntado, eu e o Juliano, já tinha nosso plano. Eu voltei para a casa dos pais para abraçar uma coisa que não tinha a ver comigo, daquilo que eu projetava. E naquela noite, Deus me fez entender o propósito, por que eu estava ali. E eu acalmei meu coração. Porque ele, aprendi uma palavra que eu achei assim, ó, né, Fran, a melhor tradução que eu poderia dar foi um download dos céus, do que Deus desejava. Eu recebi, escrevi aquela folha naquela manhã, não sei se vocês lembram, mãe, Juliano, que eu estava em êxtase, falando para a família, porque naquela noite Deus me disse, em 2007 vai ser o ano da virada, e a gente estava numa situação, com a corda no pescoço, praticamente falido, e é verdade, vida, não era o versículo por inteiro, porque eu nem sabia, não tinha, mas a mensagem era verdade, vida e pureza. Verdade, vida e pureza. E naquele dia eu fiz o esboço do primeiro flyer da vinícola, o segundo, na verdade, porque o primeiro foi o Jorge, com essas mensagens muito fortes. E ali começou a nascer todo o método purista e tal, não vou entrar muito em detalhes. E aí, Fran, passa um pouquinho mais na linha do tempo, que eu acho que vai ser mais fácil de falar, depois qualquer coisa a gente volta. Eita, com um delay aqui. Delay, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Em 2007, não vou entrar em detalhes, mas Deus me levou para São Paulo, de forma inesperada. E em São Paulo, eu conheci uma família, que até hoje é a minha família em Cristo, que me alicerçou na palavra. E foi realmente o ano da virada, 2006, 2007,
o Juliano foi para São Paulo, as coisas começaram a conspirar. E foi o ano que coisas extraordinárias aconteceram. E eu lembro do dia 1º de janeiro de 2007, eu voltei para Bento, porque eu já estava morando em São Paulo. Eu fiz a virada do ano lá em Cruzilhada do Sul com a minha família, meus familiares hoje, né? Mas minha família na época, não era casada ainda. E a gente assinou um documento. Eu não sei nem como é que eu tive a ousadia para fazer aquilo, porque na época não era muito de nem falar, né? Mas a gente fez um documento entregando as nossas vidas. E tudo que passasse pelas nossas mãos, os negócios, tudo à vontade de Deus, a Deus. Para que Deus, se Ele tivesse propósito com as nossas vidas, com os negócios, que Ele entrasse e fosse o que liderasse esse movimento. E naquela manhã eu peguei a camiseta do contrato que a gente tinha acabado de assinar das Olimpíadas, dos Jogos Pan-Americanos, e tinha 5 pássaros. E o Espírito Santo falou para mim, esse é o ano que vocês vão nascer de novo. Aí eu lembrei da promessa anos anteriores, que 2007 era o ano da virada. Vocês vão nascer de novo e o resto eu tudo farei. E foi um momento muito forte para mim. Mas, enfim. E aí, a partir dali, eu comecei a colocar toda a mensagem que queimava no meu coração na empresa, né? Deus baixava os downloads do céu, os nomes dos vinhos, tudo que da empresa parece que vinha redondinho com uma mensagem. Como um campo de evangelismo, até porque anos depois, 1 ano, 2, nem sei que ano que foi, o meu pai testificou do chamado que eu tive em sonhos, enfim, que ele encontrou, né, arando nas terras de Cruzilhada do Sul, um versículo que passou a ser o nosso propósito, né? Que está na Grande Comissão, capítulo 28, versículo 18. Então, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E eu perguntava para Deus, claro, isso aqui é uma comissão para qualquer cristão. Mas isso tinha a ver com a empresa, uma unidade, assim. E daí eu dizia, Senhor, como a gente vai chegar a fazer isso? Como? Né? Porque a gente sempre buscou fazer e tem que fazer, né, no vinho, enfim, na medida, digamos, mais balanceado. Porque em nenhum momento, uma coisa que sempre foi clara de direção de Deus, e no início eu me assustava, que eu tinha muitas visões, Deus confirmava em sonho, confirmava em palavra com outras pessoas. Fran, passa mais um pouquinho, depois a gente volta. Por gentileza, passa mais uma lâmina, por favor. Um minutinho. Ele vai saindo. A lâmina onde tem a vinícola, por favor. Isso. E a missão da vinícola, aqui dentro da missão, não vou ler tudo, mas tem surpreender positivamente, impactar vidas. E os valores, paixão, autenticidade, excelência, né? Comprometimento com vidas. Mas como que a gente ia, como fazer, né? Como ir para o concreto disso? E aí, Fran, de novo na linha do tempo, por favor. E a gente depois, por exemplo, a nossa Salma Marta, ela tem a nossa missão, que agora a gente vai estar começando a trabalhar, né? As coisas vão se encaixando, do nosso manifesto da marca. A gente vai começar um trabalho bem de mensagem, não tão subliminar assim, para levar a mensagem de Cristo, de identidade, de propósito, através da vinícola, né? O que representa, né? A nossa logo representa a Trindade e representa o terroir do vinho, que é o que dá a identidade do vinho, né? Nós somos imagem e semelhança do nosso Criador, né? Corpo, alma e espírito. Enfim, mas voltando, o que aconteceu? Se puder passar na linha do tempo, voltar na linha do tempo, Fran, eu te agradeço. Em 2012, quando estava grávida da Valentina, né, minha primeira filha, uma madrugada aconteceu algo similar àquela primeira visitação. Eu acordei, tipo assim, desejo, escreva, uma voz que me diz, escreva. E naquela noite nasceu o projeto do Faces.
E nesse documento, que é uma folha frente e verso, está muito detalhado, assim, e eu tinha noção que enquanto eu escrevia, era como se viesse mesmo dos céus. E aí, foi um projeto que estava na gaveta, meses depois a gente teve a oportunidade de sentar com a FIFA, e eu já sabia o projeto. Quando aconteceu todas as loucuras ali, eu disse, é esse aqui. E nesse projeto tinha o projeto dessa linha de vinho fácil para comentar, para uma mensagem, essa questão que nós somos corpo, alma e espírito, um ser de forma integral, e que a gente precisa trabalhar essas 3 esferas para ser pleno. E aí, a segunda fase do projeto era a internacionalização da marca para produzir vinhos em outros países, e a cerejinha do bolo, um projeto missiológico, missionário, evangelístico, social, onde um percentual da linha fácil ia ser utilizada para isso. E eu, tranquilo, não, uma hora a gente vai fazer. Tanto é que na FIFA, na época, a gente tentou transferir o royalty para uma instituição que era na parte de educação cristã. Chegou na hora de fazer a FIFA, deu para trás, dizendo que eles, né, enfim, iam fazendo essa doação para o instituto deles, que eles têm alguma coisa social. E aí eu fiquei frustrada, né? Eu disse, bom, em algum momento vai aparecer uma instituição, alguma coisa, a gente vai começar a fazer isso. Aí, grandes coisas começaram a acontecer na trajetória da empresa. Deus começou a gente colocar em lugares de relevância. E eram verdadeiros milagres, né? Teve os Jogos Pan-Americanos, teve esse Stock Car como vinho oficial, depois Copa do Mundo, depois Olimpíadas, Rio Open Tênis. Não sei se o Júlio está me escutando, mas eu lembro muito de uma cena na Stock Car. O Júlio, o irmão que me levou, me conduziu a Cristo, em São Paulo, que ele me conseguiu um lugar para ficar em São Paulo com as meninas. Ele foi uma das pessoas que me fez abrir a Bíblia, uma das primeiras vezes, ele me mandou uma mensagem. E numa das comemorações no pódio, a música do pódio, além de ser com o nosso espumante, era a mesma música do nosso vídeo da Lídia Carraro. E naquele dia eu desmoronei, porque Deus falou, eu estou e vou colocar vocês em lugares de autoridade, lugares de relevância, porque vai chegar o tempo que vocês vão cumprir o chamado de vocês. E é para que todo mundo saiba que não é da força do braço de vocês, é porque nesse negócio sou eu que tenho propósito, eu estou à frente, para não deixar dúvidas. Então, Deus começou a fazer milagre atrás de milagre, e a nossa empresa, que estava numa condição muito fragilizada, praticamente fechando as portas, né? Em muitos momentos a gente estava prestes a fechar as portas, Deus vinha com suprimento, com milagre, e coisas extraordinárias aconteciam. E muitas vezes eu tive vontade de chutar o balde e de desistir. Quando eu ia fazer isso, Deus pegava e fazia alguma coisa, dizia, não, vai, segue, eu estou nesse negócio, tem propósito, e vamos lá. Em 2012, em 2015, o Juliano sofreu um acidente, né, em fevereiro, que eu vi a graça de Deus operando de forma indescritível. E, enfim, foi algo que foi um divisor de águas para a minha vida, principalmente para realinhamento do que é importante, do que é prioridade para Deus. Porque até aquele momento eu vivia o meu coração só na empresa. Às vezes o Juliano brincava comigo, brincava bem desapontado, entristecia ele muitas vezes, porque eu já tinha a Valentina e ele dizia, tu é turista aqui em casa. Porque tu chega em casa, não dá nem tempo de lavar tuas roupas, trocar de mala, tu já tá saindo. Tipo, tu não, parece que tu nem tu não é esposa, tu é namoro. Por muito tempo, por mais que eu me esforçasse e tal, eu não conseguia me sentir parte daquilo. Não conseguia, o meu coração não estava alinhado. E depois do acidente do Juliano, que a gente teve o Stefano, enfim, foi quase radical, né? Que a gente, só tratamento de Deus, né? Aí eu fui de um lado para o outro, né? Aí eu só
quase assim, chutei o balde da vinícola, então agora eu vou fazer isso. Então, a gente às vezes é radical, falta maturidade, né, de como lidar com as coisas. Mas era um momento importante que eu precisava ser treinada, aprender a ser esposa, aprender a ser mãe e a governar o meu lar. E não foi rápido, não foi fácil. Eu acho que agora que eu estou conseguindo, né, aprender, né, amor? Então, bom, tu que fala, depois não adianta eu falar, né? Mas era sempre uma ânsia, assim, de eu não saber lidar, porque eu sabia que eu tinha chamado na empresa, eu sabia que eu queria fazer a obra, essa questão, porque eu nem comentei, mas eu tive os 2 sonhos fortes que eu tive, os primeiros 2 sonhos que eu tive antes de me batizar, antes de me converter. Logo ali no início, quando eu comecei para a igreja em São Paulo, o primeiro foi com Jesus, um cenário apocalíptico, e o segundo foi eu pregando. E na época eu não abria a boca para orar. Eu nem sabia o que era isso. E no sonho, eu pregava, eu falava. Uma intensidade, assim, que, né, fora. E era uma visão de nações. Cada pessoa representando uma nação, e enfim. E eu não entendia muito, enfim, mas eu sabia que tinha alguma coisa nesse sentido, mas nunca ficou muito claro. E depois do acidente do Juliano, começou a brotar um senso de urgência no meu coração, até pela graça, porque quando a gente começa a fazer as coisas para Deus, isso eu aprendi, comecei a aprender muito recentemente. Às vezes a gente quer dar pedaços nossos. A gente faz com uma boa intenção no coração. A gente quer se dedicar e se dedica à obra. Mas quando a gente não está curado, a gente vai estragar mais ainda, às vezes, o nosso relacionamento familiar e com algumas pessoas, porque a gente transfere as nossas feridas. Aquilo que não foi resolvido. Porque a gente não tem autoridade para ministrar nada. A teoria é linda, mas é incompleta. E aí, eu tentava me dedicar, mas as coisas não fluíam. Parecia que tudo estava meio desgovernado. Enfim, aí aconteceu a Olimpíadas, o primeiro vinho fora do país, e ano passado foi um momento, durante esse período, Deus me incomodando, e às vezes eu escrevendo coisas sobre o Instituto, porque sempre isso queimava no meu coração. Como servir, e uma das coisas que eu sempre relutei, eu só tenho aqui, mas eu digo, a minha vontade era estar nesse dia convidando todos os pastores que me acompanharam, acho que todos eles, que eu sempre relutei em me envolver em ministério de igreja, dentro da igreja. Porque o que queimou sempre no meu coração, desde o início, para mim era claro, assim, claro, que era um chamado para fora. E aí, acho que ninguém entendeu, nem eu, porque às vezes eu me sentia relapsa, ou não sei o quê, nananã. E aí, o ano passado, no início do ano, acho que foi no ano anterior, Deus me disse que eu ia passar por um processo. E na véspera do pastor nos convidar para assumir a Juad, foi um mês antes, mais ou menos, eu recebi uma palavra de que eu teria que servir e ser treinada, eu teria que servir num ministério similar antes de Deus, de começar a fazer o projeto Instituto acontecer. E quando não era a nossa intenção, que tinha passado pela cabeça, não desenvolver em nada, era muito mais para ver como que era o projeto para os nossos filhos. E só que em oração, e Deus me lembrou dessa palavra, né? Só que aí o ano passado eu passei por um processo que eu queria começar a escrever e desenvolver o instituto. E Deus disse: tu não está preparado, vai ter que passar pelo processo. Foi principalmente quando eu comecei a escrever o material do anforário, das ânforas. Porque veio a ideia do projeto de ter uma mini ânfora para levantar recursos para começar o instituto. E aí, quando eu começava a escrever, não ia. E Deus disse: eu vou te amassar de novo. Está disposta? Te fazer barro de novo, porque eu quero que tu te veja conforme a tua identidade, conforme eu te vejo. Porque senão tu vai despencar ali na frente, ou porque às vezes tu ajudar outras pessoas, não vai, a coisa simplesmente não vai dar certo. E eu lembro como se fosse hoje, bom, entrei num estado quase em depressão, eu não sei se foi depressão, mas o Théo Juliano me disse: vai procurar um médico. Aí ele, muita gente, minha família, todo mundo preocupada. Era algo maior que eu chegava na empresa, eu não conseguia ficar na empresa.
era sufocante. E depois eu fui entender, Deus precisava me tirar para me tratar. E eu comecei, no tempo mais nobre do meu dia, ir para casa e buscar Deus no meu secreto. E Deus começou a me tratar. Deus começou a me tratar coisa por coisa, desconstruir totalmente quem eu era. Eu lembro de uma manhã, no meio-dia, que eu nem fui almoçar, de tão mal que eu tava com a cara assim, e tanto chorar. Não, isso passava muita vergonha, de dor desesperado. E hoje eu entendo a dor de uma pessoa que chega a esse ponto. Eu entendo até porque as pessoas pensam em suicídio. Não que eu tenha concretamente assim, planejado, pensado assim, mas alguns lapsos me viam porque eu não conseguia ter gestão do que eu sentia. Eu simplesmente despencava e o desespero é nem tudo conseguir te ajudar e tu saber que tu tá ferindo as pessoas que tu mais ama à tua volta. Então, eu imagino, ninguém quer tirar sua vida. Mas as pessoas, às vezes, talvez optam por isso, porque a escolha é mais fácil, né? De não fazer os outros sofrerem e parar o sofrimento dela mesma. E aí, nesse dia, eu estava tomando banho, eu ajoelhei, acho que fiquei uma hora debaixo do chuveiro, a conta deve ter vindo bem cara. E a palavra que veio no meu coração foi de Jonas. E naquele dia, eu digo que teve 2 momentos para mim de AD da minha vida. Primeiro foi no dia do acidente do Juliano, quando eu fiz a oração, Senhor, eu e a Valentina não estamos preparados para perder o Juliano. Tem projeto, tem promessas sobre as nossas vidas, até porque antes de nascer a Valentina, Deus tinha me dado a visão do Stefan, que eu não sabia que era Stefan, que era a carinha do Juliano. Eu disse, não, a gente tem promessa, não pode. Mas eu disse, quando eu falei a frase, mas Senhor, faça-se a tua vontade, eu estou entregando o Juliano agora nas tuas mãos. Quando eu falei essa frase, foi assim, sabe, a carne, o espírito, tudo militando, eu entendi. Mas o meu coração estava em paz. E o meu corpo, Juliano, lembra, né? Eu estava com o meu irmão, Juliano, eu estava branca, eu acho, não conseguia nem ter força. Foi no meio do caminho, vindo para Bento, no hospital. E a segunda oração foi nesse dia no chuveiro, que eu disse, Senhor, se eu estiver sendo o profeta rebelde, me traga agora, me engole como uma baleia, que eu fique o tempo necessário no ventre desse animal, mas que tu possa me vomitar no centro da tua vontade. Eu não quero viver mais nem um dia se não for para estar no centro da tua vontade. Quando eu falei isso, veio 1000 coisas na minha cabeça, né? Sabe como é que é o cérebro? Tu pode ter câncer, tu pode ter um acidente, porque tu abriu a guarda, tu disse, Deus, faz o que tu quiser. Mas eu tava tão assim, tinha chegado ao meu limite, por mais loucura que seja, porque minha vida é, adiante dos olhos das pessoas, é perfeita, eu louvo a Deus, eu tenho gratidão, não tenho o que falar, tenho um marido maravilhoso, filhos maravilhosos, um lar maravilhoso, parentes, familiares, minha mãe, meu pai, meus irmãos maravilhosos, tudo, eu não preciso de nada. Mas era um vazio, algo que clamava que não era o suficiente. E ali começou o processo mais duro, Deus tirando camada por camada, indo cirurgicamente cada ferida, desde a infância, e coisas assim que eu achava que estavam resolvidas, mas tinham coisas que precisavam ser tratadas. E na minha identidade. E quando eu comecei a ter essa clareza de identidade, o propósito foi ficando mais claro também. E aí as diretrizes para o Instituto começaram naturalmente a fluir, né? E eu comecei a desenhar mais o projeto. Esse ano, então, no início do ano, eu resolvi, vamos lá. No pior momento, né, da pandemia, vamos começar. E aí eu comecei com o apoio ali da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, da vinícola. A gente começou, né, um projeto social. Depois eu mostro para vocês no final da apresentação, assim, o passado do que a gente já fez. Foi muito pouco pelo que é o objetivo do projeto, mas eu tinha que dar esse primeiro passo. Ao mesmo tempo, muitas coisas eu senti que teve tempo de eu recuar e tal, porque Deus queria trabalhar ainda casamento, filhos,
governo de casa. E hoje uma prova, amor, que tu está aqui, é uma confirmação de Deus para mim, para o meu coração. Porque eu disse para Deus que eu só ia começar mesmo se a gente tivesse em unidade. E se tu me liberasse. Aí, o que a gente está fazendo agora? Fran, deixa eu ver só agora onde que eu vou. Fiquei um pouquinho perdida. Ah, tá. Pode ser na lâmina do propósito, por favor. E agora, no final do ano, então, até uma direção de Deus, né? Meus irmãos ali, minha mãe disseram, não, agora está na hora de legalizar. Uma questão até financeira, né? Eu tinha aberto uma conta no meu nome para gerir, mas não tem. Como é que a empresa vai transferir um recurso, uma pessoa física, enfim. Então, a gente está num cronograma para... e as pessoas que eu senti de chamar no coração, é porque, de alguma forma, eu sinto que poderiam estar envolvidas nessa diretoria. É algo que não é fixo, a gente precisa dar o primeiro passo. Eu acho que tudo com Deus, ele dá a estratégia, dá o plano, dá a visão, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas se lá na frente precisa rasgar o plano e refazer, porque Deus vai falando e a gente vai fazendo. Mas, assim, agora é tempo de oficializar a diretoria para o estatuto ficar pronto. E esse estatuto a gente quer dar entrada agora, antes dos recessos do jurídico iniciarem, ou seja, então, dentro do calendário, na próxima semana, que a gente vai no coração de se envolver com o Instituto, a ideia é para a gente fazer a primeira reunião oficial para legalizar, para entrar com os papéis para até o final do ano tá tudo redondinho e já nessa diretoria a gente começar a criar um calendário de ações. Mas eu vou começar, então, apresentando o Instituto mesmo agora. Eu já pulei um pouquinho. Só tomar uma aguinha. Depois, no final, daí eu abro para perguntas. O objetivo do Instituto, primeiro eu vou falar assim, ó, como a gente sempre teve a missão como uma empresa, de alguma forma, através do vinho, levar essa mensagem do resgate à essência. O que é o resgate à essência? Resgatar a nossa identidade e propósito em Deus, porque nós somos imagem e semelhança, filhos de Deus. E Deus nos fez para reinar sobre a terra e estabelecer o reino dele aqui na terra. Com tudo, em todas as coisas, começando pela nossa família. A família é a base de todas as coisas. E então a mensagem da vinícola através do vinho, ela consegue ir até certo ponto. O Instituto veio para realmente tangibilizar, concretizar isso de forma prática. O fomentador que starta, que é as primícias, eu digo, é a vinícola. Uma coisa respinga com a outra. Porém, esse é um projeto independente e que ele vai contar com uma rede de parceiros e colaboradores. Ele é um catalisador, tanto para atrair recursos, quanto para os parceiros para direcionar os recursos. Mas o propósito do Fala-se do Mundo, então, é um projeto que nasceu para resgatar, para apoiar, promover, desenvolver e capacitar famílias de forma integral, como um agente transformador para a nossa geração e futuro. Que a base de toda a sociedade são as famílias. E não precisa nem falar do jeito que o mundo está indo, né? Está se perdendo completamente os princípios, os valores, a visão de Deus para a família. E quem que pode estabelecer novamente, resgatar novamente esses princípios? Nós que temos a clareza da palavra de Deus, nós que somos em unidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Porque a melhor forma de refletir esse modelo de relacionamento, de unidade, está dentro da nossa casa. Se a gente não tiver esse exemplo e esse exercício bem no nosso lar, o que a gente quer fazer como igreja lá fora? A gente vai estar tirando um pedaço. E eu aprendi que a gente precisa transbordar. Não é tirar um pedaço. A gente só vai conseguir realmente ter a autoridade dos céus de forma legítima se a gente se encher. E quando eu falo família, é nos diversos modelos. É uma pessoa que
que está solteira, uma pessoa que está recém-casada, uma pessoa que está namorando dentro da vontade de Deus, é uma família já desenvolvida com seus filhos, é a terceira idade, né, que está ali, que não é abandonada, até porque o verdadeiro evangelho, como é que diz na palavra, é cuidar das viúvas e dos órfãos, é o relacionamento. Então, assim, todos nós somos uma família, né, a partir desse princípio. E aqui falando um pouquinho dos nossos valores: amor ao próximo, verdade, compaixão, responsabilidade, excelência e integridade. Só que nessa visão do Instituto, ela tem uma missão de ajudar a formar, a inspirar, a despertar as famílias a serem famílias. Que hoje a gente tem ensino para todas as coisas. E onde que a gente tem? São poucos, não estou dizendo que não existe, mas é raro. Geralmente a gente vai encontrar no ministério de igreja. Graças a Deus existe para formar, para ajudar as famílias, enfim, que estão ali congregando. Mas e o chamado missionário? O chamado de transformar a sociedade? Né? Existem poucos projetos de educação, de promover conhecimento, porque a gente esquece que a gente é corpo, alma e espírito. Às vezes, porque a gente está na igreja, a gente acha que o espiritual é suficiente. Não é. Eu aprendi que não é. Se a gente não tratar a alma, não lavar, não só com a palavra de Deus, mas buscando ressignificar cada coisa, voltar no ponto, fazer um reset, começar do jeito certo, segundo os princípios da palavra. Mas muitas vezes a gente precisa de ajuda, e não é por acaso que Deus criou tantas coisas. Tem a pedagogia, tem a psicologia, ele, né, já quase se formando psicóloga. Tem N ferramentas. Deus deu os dons para cada pessoa nessa terra para isso. Só que tu usa para o bem ou para o mal, tu usa com os princípios ou sem os princípios. E hoje eu creio, né, Marwa, tu que é da Dali, que as pessoas estão negligenciando a alma. E a alma que governa. O espírito dá a direção. É o espírito que a gente tem que ouvir, para onde o vento soprar, onde o espírito nos falar. Mas é a alma que governa, é a alma que governa o corpo. E a gente negligencia isso. Então, se esses três não estiverem balanceados, não estiverem alinhados, não vai ser completo. A gente tem que aprender, aprender que eu digo assim, nossa missão é cada vez mais buscar ser integral. Assim como o nosso corpo, quantas vezes a gente negligencia, né? A gente fala, tem tantas coisas da palavra que me convém, né? Eu não lembro agora aquela palavra que diz, mas nem tudo me ajuda, me ajuda, pastor. Mas nem tudo convém. Então, glutonaria é pecado também. Ali é o templo de Deus, é o templo do Espírito Santo. E aí eu tenho assim, uma puxada de orelha, tenho certeza, Juliano, mas né, tirar a máscara ali, vai dar para ver bem a cara dele. Exercício físico. Né? Alimentação saudável, nós somos um ser integral. Então, quando a gente negligencia alguma coisa, a gente não está glorificando a Deus. Então, o objetivo do Instituto é, de forma integral, promover essa educação, essa consciência, esse despertar, para ativar as pessoas a viverem o propósito para qual elas foram criadas. E aí, o nosso versículo que queima nosso coração do Instituto é: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Malaquias 4:6. E eu creio que está chegando o tempo. E Deus me mostrou em sonho, e Deus confirmou em palavra, que Deus a gente está vivendo o maior dos avivamentos, vai estar entrando no maior dos avivamentos para a face da terra dos últimos tempos. E eu sou uma das pessoas, tenho certeza que vocês também, muitos de vocês talvez já tiveram essa compreensão. Deus está chamando os seus generais de guerra de frente de batalha. E foi a segunda pergunta que Deus me fez no sonho, esse ano, em fevereiro. Você estava disposta a estar na linha também de frente de batalha, nesse movimento. E o Instituto não é uma obra social simplesmente. O Instituto é um movimento que a gente vai criar. Um movimento de despertar. E que cada um, em algum momento, que quando fizer parte dele, ele vai gerar essa transformação, ele vai ser fio condutor, instrumento para despertar mais pessoas, mais famílias. Porque se cada família
fizer sua parte na sua casa, o reino vai ser estabelecido. É que nem Neemias, a reconstrução dos muros. Eu lembro aquela palavra veio cravada no meu coração, naquele encontro de casais. Ali que começou a Deus a ficar mais, essa clareza do instituto. Fran, pode ser a próxima lâmina. Só que a pergunta que eu fiz a Deus, Deus, como trabalhar e chegar nas famílias? E Deus disse, não tem como gerar transformação nas famílias se a gente não trabalhar os indivíduos que a compõem. E o que é trabalhar os indivíduos que a compõem? Essa questão de identidade e propósito. Homem precisa aprender a ser homem. Parece ridículo estar falando isso, mas mulher precisa aprender a ser mulher. Os filhos, toda a faixa etária, crianças, adolescentes, os idosos da terceira idade. Às vezes eles não entendem o seu papel, a sua importância, o seu valor, os relacionamentos de qualquer esfera, os casamentos, segundo a visão de Deus, segundo o que Deus espera. Então, o Instituto, ele tem esses braços, essas células, mas o guarda-chuva, o propósito é a família. E ele está organizado nessas 3 frentes, porque o Instituto, ele pretende atuar de forma integral, corpo, alma e espírito. O corpo, a gente entende, até o momento, que além de ser um bom testemunho, né, tudo que eu estava falando, mas de cuidar do corpo, enfim, de glorificar Deus com isso nas obras sociais, nessa questão mais filantrópica, que é fé e obras de mãos dadas, tá? Junto a instituições parceiras. O Instituto ele não pretende ser uma instituição que vai começar alguma coisa. Na verdade, o Instituto ele é um catalisador de recurso para transferência das necessidades, para poder abençoar as necessidades que algumas instituições que já estejam operando em alguma dessas células, dessas 5 células, homens, mulheres, casamento, filhos, enfim, ele vai intervir. Só que não de forma assistencial. Ele vai ser pontual. Porque cada vez que a gente chegar no lugar, a gente vai gerar um impacto. A gente vai, fé e obras, o que eles estão precisando. A gente vai gerar, é a resposta de oração de Deus. E por isso que a gente tem que estar alinhado com o coração de Deus. Onde é que Ele quer que a gente se mova? É a questão, que a gente fez, né, esse ano. Então, é com a obra social, é com uma palavra de conhecimento, pensando qual que é a necessidade para desenvolvimento humano, para a alma, para que esteja alinhada, as pessoas capacitadas a viverem segundo os padrões de Deus. O que esse público precisa? Então, tá, vamos supor, precisa algum tipo de conhecimento da área de pedagogia, na área de psicologia, na área médica, enfim, não sei, a gente vai trazer esse conteúdo com parceiros. E é o evangelismo, é pregar a palavra, é levar a palavra de Deus. Só que o Instituto em nenhum momento pretende ser uma bandeira religiosa. Isso é muito claro, essa direção de Deus. A gente não vai promover ou defender igrejas, porque o intuito do Instituto é trazer o evangelho puro e simples, como diria o Lewis, né, o autor. Obrigada. O evangelho puro e simples. O projeto pretende ser uma sementeira, sementes lançadas, e depois as pessoas elas vão congregar onde elas se sentirem, elas acharem. Obviamente, como a gente vai ter parcerias com ministérios, com a igreja, porque a igreja entra como um braço, que as igrejas que estiverem alinhadas com a visão e que façam sentido, mas, assim, ela não pretende ser igreja, porque é muito clara a mensagem de Deus, as pessoas vão ser alcançadas através do envolvimento com o Instituto. Então, é um projeto que está de braços abertos. A pessoa quer acompanhar a gente numa ação de obra social, ela vai ter o calendário aberto e ela vai poder acompanhar. Obviamente que a gente, com uma clareza espiritual, as lideranças vão ser cristãs, as lideranças, elas têm que estar alinhadas com os princípios, com o testemunho de vida, porque elas vão liderar isso. Agora, é algo que vai estar aberto para quem quiser participar, sem fazer acepção de pessoas. E crer que é Deus que está na frente, Deus está operando. E uma coisa que sempre bateu forte muito no meu coração, que a gente vai se surpreender.
Porque talvez as pessoas que vão ser alcançadas vão ser muito mais aquelas que vão estar doando seu tempo, doando sua participação, do que necessariamente, muitas vezes, as pessoas que a gente vai entregar o alimento, que é o testemunho. E como que acontece a questão dos recursos? Então, o exemplo começa da empresa, né? Idealizou, e eu fico muito, muito feliz por fazer parte disso, mas a ideia já está formatada, eu não estou apresentando oficialmente o site, ele já está bem desenvolvido, mas falta muita coisa ainda, de alinhamento de textos e tal, então não vou apresentar para vocês, mas eu já tem assim, o tipo de captação de recurso, pode ser com doação mesmo, pessoa física, pessoa jurídica, a gente vai apresentar o projeto a parceiros, a gente vai criar um selo do Instituto, quem quiser fazer parte desse movimento, outras empresas, pessoas. A ideia também é que haja um programa, que é no aplicativo Face-to-Face, para uma rede colaborativa de parceiros que estejam engajados com a causa. E aí, por exemplo, que foi uma coisa, inclusive, que o pastor Giseu, na época, lembra que a gente trocou ideias e deu sugestões. Por exemplo, num lugar que... Vou sonhar grande. Postos Shell, Droga Raia, enfim, empresas grandes que entrarem na causa possam dar algum desconto para essa comunidade, e só que um percentual reverte para o Instituto. E também uma visão muito clara é que o Instituto ele não vai viver, ele não vai se sustentar de doação por doação, ele tem que ser como um negócio, ele tem que ter, como é que eu vou dizer, sustentabilidade. Então, para gerar o próprio recurso para manter, vai ter o projeto crescendo, obviamente que vai ter funcionários, obviamente que vai ter que ser estruturado. Então, e até para as obras não pararem. Então, a gente está pensando, gente, isso que eu estou apresentando aqui é o que eu tenho até agora, né? E Deus já me falou assim, ó, a gente precisa dar o primeiro passo para ele, cada passo, dar o suprimento. Então, pode ser, daqui uma semana, um mês, mude algumas coisas. E tudo bem, né? Muitas das perguntas, talvez, que vocês vão me fazer depois, eu ainda não tenho as respostas. Mas eu acredito que no tempo certo as coisas vão se construindo. Então, projetos de parcerias públicas e privadas também. E a distribuição, quando eu falo parcerias públicas e privadas, vocês já vão entender na próxima slide, que é uma segunda fase do projeto, tá? E a distribuição, então, doações a parceiros e projetos, subsidiar o programa do Instituto para as ações de assistência social, os impactos evangelísticos, os cursos, workshops, para capacitação de famílias e desenvolvimento pessoal com esse foco. Fran, pode passar o próximo, por favor. Então, qual que é a etapa 1? É o que a gente já começou a fazer, mas agora a gente precisa fazer de uma forma mais organizada, com calendário, e uma vez o Instituto legalizado, eu acho que as coisas vão ficar mais fáceis. E essa parte de assistência social, em cada ação, a gente fazer o trabalho devido. Só que, olha só que engraçado, até 2019, minha visão era assim, só presencial. Quando bateu a pandemia, eu comecei a pensar, não, mas e se continuar isso? A gente não sabe como é que vai ser o futuro. Como é que a gente faz para alcançar as pessoas que querem se engajar com o projeto, mas não vão conseguir estar geograficamente ali? E aí veio a clareza de que logo depois do 2015, né, ali do Juliano, me vinha muito na cabeça que Deus falava, o Espírito Santo falava digital, digital, digital. E eu lembro que eu cheguei a estudar o case do Airbnb e tal, porque eu vi uma rede colaborativa, assim, era uma direção no digital, mas não fazia muito sentido para mim, primeiro porque eu sempre fui uma pessoa que se escondeu do digital, né? Então eu nunca soube lidar com essas coisas. E aí esse ano ficou muito claro da importância da plataforma digital e de ações digitais, de forma digital. E aí qual que é a etapa 2? Porque vai ter uma parte desse movimento, dessa formação e capacitação, que vai ser realmente gratuita, né? Tipo, com blog, com algumas lives, com algumas workshops, seminários, sim, vai ter. Só que vai ter um outro braço, porque assim, ó, e uma coisa que eu aprendi essa semana, um conceito que realmente fez todo sentido para esse projeto, confirmando a direção, que reino de Deus
não é a monarquia, o reino de Deus, o modelo reino, não é império. No império, só o imperador cresce e as pessoas empobrecem, digamos assim, as pessoas são escravos. Na visão de reino, todo mundo se desenvolve e cresce. E aí eu entendi isso aqui. A gente vai abrir oportunidades às pessoas, obviamente que vai ter um filtro, como eu disse, por uma questão de alinhamento, de princípio, de tudo. Mas, assim, dos profissionais, que a gente quer alcançar, formatar algum conteúdo porque acha que é relevante para as famílias, para aquele público. E a pessoa ela vai colaborar como blog ou como geração de conteúdo. O Instituto vai ser uma plataforma para lançar essas pessoas. A gente vai validar, elas vão criar cursos para determinadas áreas, que o Instituto vai trazer essas demandas, vai ter um contrato com o Instituto, essas pessoas vão monetizar livremente, obviamente, assim, a plataforma de venda desse infoproduto vai ser através do produto, mas as pessoas elas vão poder se desenvolver. Às vezes a pessoa ela tem um projeto, ela tem o seu negócio, ela tem o seu emprego, mas é um complemento de renda. Ela tem conhecimento em determinada área que ela pode abençoar e ela pôr aquilo para fora. Ela precisa transbordar. Quantas vezes a gente fica retendo as coisas? E aí, ali vai ser uma oportunidade delas fazerem isso, só que o percentual retorna para o Instituto. É como se o Instituto fosse um sócio, um royalty. Volta para o Instituto. Porque isso vai ajudar a manter a estrutura do Instituto, as ações sociais, e todo mundo vai se desenvolvendo juntos e vai criando um movimento. O movimento vai crescendo. E a etapa 3, que é algo bem audacioso, mas que eu só estou pincelando, gente, tá? Parece loucura, mas assim, eu decidi viver as loucuras de Deus. Então, assim, às vezes, Deus sabe por que vem no coração. Se não fizer sentido, daqui a um tempo a gente vai ver. Mas a gente vai crer até o ponto de Deus dizer, não tem nada a ver. De ter uma etapa 3 de incubadora de empreendedorismo. A gente, através do Instituto, a gente vai ver as demandas que a sociedade precisa. E vai ser um canal do próprio Instituto, como são pessoas que já estão envolvidas em projetos, assim, o Instituto vai poder, como é que se diz, se achancela para validação de alguns projetos, para atrair investidores anjos ou startups para desenvolver projetos que sejam respostas. Eu vou dar um exemplo. As porcarias que a gente vê no Netflix. O reino precisa começar a invadir, a luz precisa começar a invadir as trevas. Por que não se faz material para crianças educacionais, livros, materiais audiovisuais, na área da educação, projetos voltados à família, enfim, é uma loucura ainda, é muito distante, mas enfim, está aqui como uma fase lá para frente. Tá? Assim como, nem mencionei aqui, só depois, não. Pode passar a próxima página para mim, Fran. A questão do aplicativo Face-to-Face, que é uma espécie de SOS Família, que seria algo inteligente, digamos, um aplicativo inteligente, que ele liga tipo uma rede de parceiros. Eu vou dar um exemplo como o Airbnb, que é o que vinha sempre no meu coração. Mas, enfim, ele vai crescer de forma orgânica para ligar os parceiros do projeto para poder auxiliar demandas de pedidos de socorro de famílias, né? Também parece uma viagem, mas eu estou abrindo meu coração. Coisas que vieram, parecem loucura, mas tudo talvez no seu tempo. E se não acontecer, ok, estou botando para fora. Então, por que os diferenciais do projeto? Como eu falei, ele não é simplesmente um projeto social. Ele é um movimento de aprender a ser família, que é o fundamento de todas as coisas. Uma visão de reino. E com apenas o objetivo de expressar o amor de Deus na prática. Fé em obras de mãos dadas. Será no envolvimento com o projeto que as pessoas serão resgatadas e terão suas vidas alcançadas. Será um catalisador de captação, um catalisador de capacitação e desse tipo de recursos a projetos existentes para servir a sociedade. Nas 3 dimensões. Corpo, alma e espírito. A gente quer levar a clareza disso. Potencializando cada elo da cadeia.
e aplicativo, então eu já comentei, um projeto sustentável com potencial de crescimento exponencial e geração de valor para todos os envolvidos. E há uma coisa que às vezes eu devo imaginar o coração do meu pai, da minha mãe, eles não estão todos aqui, né, tem o Juliano. Até que ponto isso vai ir? Não sei. Ele está diante de Deus. Mas uma coisa fica coerente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E o vinho nos faz abrir portas, porque muitas vezes as pessoas perguntam, mas qual que é a relação do vinho? Né? Porque, tipo assim, e eu vou ser bem clara, porque o sucesso desse projeto vai beneficiar a vinícola. Claro que vai. Eu não vou ser hipócrita e ficar encobrindo isso. Vai sim, porque se for exemplo, vai ser um bom testemunho, as pessoas vão querer se engajar. Poxa, eu estou comprando um produto que tem uma causa por trás nobre. Mas também vai acontecer o oposto. O vinho dali de Carraro, ele abre muitas portas. E Deus nos colocou em lugares estratégicos hoje para a gente ter autoridade de chegar a pessoas, a lugares que talvez de outra forma a gente não chegaria. Então, é um projeto, sim, independente, mas que ele vai respingar, né? Ele vai respingar. E a mensagem do vinho, eu lembro sempre que o professor falava, né? Depois eu vou te dar a palavra, professor, que eu vi que eu engatei primeiro, a segunda... Então, eles falam, já vou te chamar. E eu convidei o professor também para dar uma palavra, e quero que vocês também depois dêem uma palavra. Porque eu agora me perdi um pouquinho. A mensagem do vinho, uma ressignificação do vinho, para resgatar também o vinho, que foi tão prostituído e às vezes usado como bebedeira, como simplesmente um produto, né? Qual que é o sentido do vinho? De unir pessoas ao redor de uma mesa, de conectar relacionamento, de ser profundo nas relações e nas conversas. Do vinho novo, da alegria, da novidade de Deus, das bodas de Canaã, de transformar água em vinho. Quando Cristo entra, quando Deus entra, tudo se faz novo. Então tem tudo a ver. Fizeram essa pergunta para mim anteontem, no curso que eu fiz em São Paulo. Tive a oportunidade de fazer uma pergunta sobre branding e tal. E daí eu disse, E aí o cara começou a fazer pergunta, e ele disse, tá, mas o que tem a ver o vinho, o instituto, Daí, quando eu falei, ele disse, uau! Tipo assim, né? Uau! Inimaginável, né? Então, assim, queria só compartilhar esse sentimento com vocês. Pode passar, Fran, agora pode ir passando um pouquinho mais... Tá, os macro-objetivos, então, o que fizemos até aqui, depois eu vou mostrar. Tu quer passar rapidinho, Fran, o que a gente fez esse ano? Acho que mostra naqueles links, naqueles arquivos. Então, a gente fez algumas ações sociais, começou com ajuda para a construção do hospital, dos leitos, né, do Covid. Então, foi numa manhã, aí ele me acompanhou também, teve o Márcio, que foi, que não está aqui. E um agradecimento também às pessoas que participaram, todas que estão aqui, né, porque eu também tinha medo aí também da questão do número, né, que a gente estava bem restrito, mas, enfim. E a gente deu uma palavra simples ali, fez uma oração. Então, em todos eles, a gente fez alguma coisa de social, conhecimento e palavra. Aqui, algumas doações chegou a sair até na imprensa, que não era a intenção, nunca foi, acabou acontecendo. Então, e uma coisa que me surpreendeu muito, não era o objetivo. O setor público muito interessado em se envolver no projeto. Cara, isso para mim foi uma surpresa extraordinária, porque eles têm uma organização perfeita, pelo menos aqui dentro, muito boa, tem que tirar o chapéu. E eles abriram as portas com estrutura, podia ser domingo, segunda, feriado, com segurança, com tudo, e poder pregar a palavra de Deus, poder levar o conhecimento que a gente quisesse. Eu nunca vi isso, sabe? Então eu comecei a pensar, bom, Deus está na frente, vai. Então, talvez ali também seja uma chave da gente começar a influenciar. E a gente está numa janela para o Brasil que não poderia ser melhor, né? Com a Damares, com a primeira-dama, com todos esses incentivos com a família. Então, a gente tem que se dar as mãos, sim. A gente tem que influenciar e tentar entrar em todos os meios que a gente puder. Então, aqui foi um
ou era de doces, ou era de queijo. Aí foi com suprimentos, aqui foi limpeza, mais do que comida, que era o que a gente tinha pedido, aqui no hospital, né? E, porque, assim, também uma coisa, embora a visão de Deus assusta, porque sempre foi, assim, global esse projeto, visão global, mas primeiro na nossa casa. O processo, Deus nunca vai pular etapa, é de dentro para fora. Começa em nós, começa dentro do nosso casamento, filhos, família, e transborda. E transborda onde a gente estiver. Aqui, no orfanato, na casa de acolhimento das crianças, onde a Joade, toda a liderança muitos da liderança da Joade participaram, foi um momento lindo também. Pode passar. Acho que foi isso. Aqui da anterior, eu acabei não falando, mas eu acabei conhecendo os lugares mais carentes da Marla, tá dando risada, o Fábio acompanhou, né, o esposo dela, os lugares que eu jamais pensava aqui dentro. Acho que a gente foi em uns 10 bairros, assim, um mais carente que o outro, em diversos sentidos, e levando isso, né, essa vida. Eu acho, aqui, ó, essas comunidades aqui. Pode ir passando, Fran. Não sei se tem mais alguma foto. Acho que é isso. Mas, enfim. É isso. A gente volta lá na próxima lâmina. Então, os macro-objetivos é agora constituir a diretoria, legalizar, entrar com a papelada para legalizar o instituto. O início então, a gente ainda não determinamos o calendário, mas a ideia é fazer algumas lives, começar um calendário de lives e conteúdos do Instituto para as mídias sociais, o lançamento do site em fevereiro, e que vai culminar com o manifesto da vinícola, ou seja, o aniversário da vinícola como um cumprimento de o início de um novo ciclo, né, ali. A divulgação do Instituto a instituições e empresas parceiras, a gente quer fazer esse movimento de consciência com outras empresas, sabe? É um movimento. E a partir de março seria o início das atividades e do calendário das ações mensais, ou a gente vai definir, que a gente quer ter o conselho, a direção, para começar a determinar e definir, né, o que vai ser feito. E, gente, assim, para eu honrar, né, o que Deus me chamou, eu sei que eu não vou poder fazer tudo. Né? É uma coisa que eu sei que eu vou ter que estar no estratégico, continuar na comunicação e marketing, no estratégico da vinícola, porque Deus foi muito claro em relação a isso. Eu tenho meu papel, eu tenho essa questão do instituto, mas ele vai, para ele existir, se Deus levantar as pessoas, que não sou eu. Se Deus levantar as pessoas e se queimar no coração das pessoas se envolverem. Então, eu estou dando esse passo. O que é o... Eu acho que pode a próxima lâmina, Fran, mais um pouquinho. E se as pessoas assim não puderem se envolver diretamente com a direção ou em algumas coisas específicas, igual, vão ser bem-vindas em qualquer momento, né? Não fiquem, como é que se diz com a palavra, constrangidos em dizer não quero, não posso, sabe? A gente vai continuar igual em qualquer momento se quiserem participar indiretamente. Mas assim, eu estou realmente abrindo isso para vocês. E uma pergunta que ecoou no meu coração por diversas vezes, é o que eu quero fazer para cada um de vocês. O que você está fazendo com o tesouro que eu te dei? É Jesus perguntando. O que você está fazendo com o tesouro que eu te dei? E para cada um meditar nisso e no Senhor. E a gente está convidando para aqui, quem sentir no coração, para que a gente venha ser família nesse projeto, para transformar as nossas famílias, que a gente vai ter muito a aprender. Primeiramente, a gente sempre aprende mais, né? Quem dá, geralmente recebe muito mais do que quem recebe, provavelmente. E é isso, né? Meu convite é esse, meu contato, todo mundo tem. Agradeço demais. Eu quero dar a palavra primeiramente ao pastor, depois eu gostaria de abrir ali para a vinícola, né, que detém, inclusive, a principal fomentadora. Só uma notícia muito legal que eu recebi ontem, quando eu estava voltando de Porto Alegre,
da marca, sobre os registros de marca. As marcas foram todas aprovadas. A gente acabou, sabe, para mim foi mais um sinal de Deus, porque eu não esperava isso, não para esse ano. Já foram aprovadas pelo INPI. E a pessoa que fez o registro de marcas foi uma doação. Eles entraram já como parceiros. A Dali Carnegie, que era o Marlon, seu nome, agradecer também já. Eu estou sentindo assim que Deus já está movimentando, está abrindo portas, sabe? Então, eu acho que no momento que a gente lançar muita coisa, a gente vai se surpreender. E quero depois também uma palavra do Deus importante, e de sentir no coração para falar. Pastor, contigo.